Você lê o texto em nome de Jesus, meus amados, sentado. Você se assente, você abra conosco no livro de Salmos, para a gente ler bem devagar, porque esse salmo, toda a palavra de Deus ela é importante, mas esse salmo tem que ler com bastante cuidado, para a gente entender como o justo, ele é favorecido diante de Deus, como o justo é abençoado diante de Deus. Salmo de número 1, vamos ler aí. Glória a Deus. Salmos de número 1. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1 até o 6. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Que diz assim, o título: os justos e os ímpios. Então há distinção aí dos justos e dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Os ímpios não são assim. Aí está uma diferença. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Nós vamos meditar nela hoje. Eu te peço bastante atenção, irmão, porque isso aqui já está falando que o cristão ele é bem sucedido quando ele está nos caminhos do Senhor. O cristão, ele é uma árvore frutífera, que está plantado junto às correntes de água, enquanto uma árvore está plantada ali junto a uma lagoa, junto a um rio, com águas vamos dizer, cristalinas, águas puras. A fruta que dá naquela árvore ali, ou aquela, vamos dizer, aquela árvore frutífera que está ali, ela dá fruto, porque tem água pertinho dela ali, então ela é regada, né, com aquela água daquele riacho, daquela cachoeira, daquele rio, né, vamos dizer assim. Mas está falando aqui, então essa pessoa é bem sucedida. Mas os ímpios não são assim, porém são como palhas, e vem o vento e dispersa. Você vê que eles mesmos começam a brigar entre eles mesmos, mas a igreja do Senhor, ela tem que permanecer o quê? Unida, porque aquele que não se ajunta, espalha. Conforme está falando aqui que o ímpio faz, ele dispersa. Irmãos, então nós entendemos aqui também, que a gente leu, que antes o nosso prazer é meditar na lei do Senhor, de dia e noite. É meditar na lei do Senhor, quer dizer, meditar aqui na palavra do Senhor, é buscar no Senhor, é ler e entender o que Deus está falando aqui para nós. Às vezes a pessoa fica folheando a Bíblia, procurando uma passagem na Bíblia aonde ela possa estar encaixando a vida que ela está levando. Não, você abre a Bíblia e vai lendo aquilo que estiver indo de encontro àquilo que você está vivendo. Você tem que pedir a Deus e orar e mudar a direção, né? Porque talvez você está indo para uma direção contrária daquilo que Deus quer. Então você tem que se adequar à palavra de Deus. Pastores, missionários, líderes espirituais precisam se adequar à palavra, não aquilo que ele pensa, é a palavra. Irmãos, o prazer nas coisas de Deus, porque você tendo prazer nas coisas de Deus, Deus tem prazer em você, aleluia. Deus tem prazer em te ajudar, Deus tem prazer em te socorrer, Deus tem prazer em te auxiliar.
E Ele tem feito isso, por isso você está alegre. Mesmo no seu choro, Deus tem colocado alegria no seu coração, porque Ele falou assim: confia em mim, porque eu sou contigo. Porque às vezes, o que a gente está passando, a fé da gente dá uma vacilada, porque a gente é o quê? Nós somos seres humanos. Nós temos o nosso lado, praticamente tem o nosso lado humano e o nosso lado espiritual, mas nós somos humanos. Jesus foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós, para nos entender, para não haver injustiça no grande dia, do grande julgamento, onde nós compareceremos ao tribunal, onde o Senhor Jesus vai ser o juiz. Irmãos, as coisas do mundo, tudo, eu te falo, na maioria das vezes, ou 99,9%, eles fazem com prazer. Uma palavra dura talvez para a igreja, mas eles fazem com prazer. Quer ver? Eles arrumam de hoje, né? Agora nesse momento, não sei se eu posso dar esse exemplo, mas vamos dizer assim, sem pandemia. Hoje, domingo, para a semana que vem, eles enchem um ônibus para ir para a praia. Tranquilamente, enchem um ônibus para ir para a praia. Ou então programam um churrasco para daqui 10 dias e arruma várias pessoas para participar. Mas se nós marcarmos um evento para casais, um evento no meio da semana para os namorados, né, ou talvez só para homem, só para mulher, né, e falar ali o que precisa, que a Bíblia está nos dizendo, como a gente deve caminhar, aí talvez meia dúzia de pessoas. Pastor, eu não vim não porque estava chovendo, eu não vim não porque estava muito quente, eu não vim não porque eu tinha que ficar com a minha esposa. Mas lá para a praia, para campo de futebol, para barzinho, para churrasco, irmãos, pode cair chuva de canivete, pode chover canivete, que vai lotar. Isso a gente tem visto aí, você mesmo, que quando você vem para a igreja, você comprava os barzinhos aí, tudo cheio. E olha que nós estamos na pandemia, estamos em crise financeira do país. Mas para isso não tem crise. Mas para comprar um feijão, para comprar o óleo, para comprar o arroz para casa, nossa, está um absurdo. Não sei o que a gente precisa. Senhor, ajuda. Me ajuda, Senhor. Aí pede Deus para ajudar. Mas a quantidade de foguete que eu vi soltando esses dias para trás aí, misericórdia. Mas cada um escolhe o seu próprio caminho. Nós aqui escolhemos o caminho, nós escolhemos Jesus, aleluia. Nós estamos aqui, mas o Senhor não desistiu dessas pessoas também não, que no meio dessas pessoas que nós estamos falando, estão também os nossos entes queridos, pessoas da nossa família, os nossos entes, né, queridos, os nossos familiares, a nossa parentela, estão no meio disso aí também, muitos deles. Mas nós cremos que o Senhor Jesus, aquilo que Ele fez na nossa vida, Ele também fará na vida da nossa família também, aleluia. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus, há tempo para tudo. Às vezes, quando a gente sabe que é uma bênção muito grande, estar na presença do Senhor, nós queremos essa mudança hoje. Mas a vontade não tem que ser nossa vontade, ela é de Deus, nós queremos isso, mas Deus sabe. Deus sabe a hora, o tempo, e alguns virão por amor, e outros pela dor. Amados, então nós estamos vendo aqui, que nós temos que meditar na palavra do Senhor. E aqui, o Senhor fala que a gente é o quê? Bem sucedido, e quer dizer isso aí, felicíssimo, bem-aventurado, vai ser bem sucedido em tudo que você coloca, aonde você coloca as plantas do seu pé, você coloca a mão para fazer, você vai ser bem-aventurado. Vamos dizer assim, Josué, capítulo 1, versículo 8, glória a Deus, que diz assim: não te aparte, está lá, ó, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Quem que foi Josué? Josué
ele foi um líder espiritual, um líder que conduziu o povo de Deus depois da morte de Moisés. Foi passado o bastão para ele. O líder espiritual na sua casa é você, aleluia! Você tem buscado para a sua casa a bênção, você tem buscado para a sua casa o alimento, você tem dado conselhos na sua casa, você tem orado pelos seus familiares, você tem buscado bênção. Então o líder lá é você conduz a sua casa. Ah, pastor, tem meu marido lá, tem a esposa lá que ajuda, glória a Deus. Quanto mais oração, mais poder dentro da sua casa, aleluia. Mas você também é líder espiritual lá, aleluias. Irmãos, mas vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui, porque para a gente não sair daqui sem aprender o que Deus quer mostrar para nós nessa noite. Hoje cada um de nós aqui temos uma Bíblia. Nós precisamos entender. Se você está manuseando a Bíblia, se você está entendendo a palavra, vamos entender isso nessa noite. Como a palavra chegou até nós nos dias de hoje e ainda continua chegando a vários lugares. A Bíblia, ela tem vários escritores com um só autor, o nosso Deus, aleluia. Várias pessoas escreveram a Bíblia ou ajudaram a escrever a Bíblia, mas com um só autor, o nosso Deus. Por isso que ela chama a palavra de Deus. O autor é Deus, escritores são vários, mas o autor é Deus. Irmãos, alguém aqui que está no nosso meio, poderia também ser a igreja toda, um culto só hoje, um domingo, quer dizer, estaria lotada a igreja, porque de manhã teve bastante pessoas aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Alguém aqui no nosso meio sabe falar hebraico? Alguém no nosso meio sabe falar grego? Sabe falar aramaico? Nem o pastor Moisés, nem eu também sei. Porque geralmente, até pelo mercado financeiro, outra vez para você ir trabalhar em outro país, geralmente os idiomas mais utilizados são o inglês e o espanhol. Mas o hebraico, o grego, sei lá, o japonês, o chinês, é mais difícil de falar. Mas existem pessoas espalhadas pelo mundo, mesmo que não seja do povo lá de Israel, seja judeu, que falam essas línguas, mas você pode contar no dedo, no meio de um mundo que praticamente tem 8 bilhões e poucos de pessoas, tem algumas pessoas que falam o hebraico, falam o grego, sem ser o pessoal de Israel que já fala direto essa língua. Então, amados, Deus então começa a usar pessoas para a palavra chegar até nos nossos dias. Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele é o ômega, né, que é o princípio, e é também o fim. Deus sabe. Irmãos, então, a palavra veio chegar nos dias de hoje, porque o Senhor nos ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você, meu irmão. Ele quer o melhor para você, minha irmã. Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe como você entrou naquela porta. Ele sabe o que você está passando dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Ele sabe. E Ele está trabalhando na sua casa, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando no seu ministério, Ele está trabalhando lá no seu trabalho. Alguém que está te incomodando, Ele está trabalhando em cima daquilo. Irmãos, então, ainda existem pessoas que não acreditam na Bíblia. No século 21, tem pessoas que não acreditam ainda na palavra de Deus. Então vamos lá. A Bíblia, primeiramente, ela foi escrita no Antigo Testamento no hebraico. Hebraico é a língua oficial de Deus. Irmãos, nós não estamos falando aqui que Deus, Ele só conhece e entende a pessoa que fala em hebraico. Deus fala todas as línguas de todos os povos, aleluia. Deus é fiel. Então, no Novo Testamento, a Bíblia foi escrita no grego.
nós também sabemos, e partes em aramaico. Vamos lá. Então nós sabemos que a língua oficial do povo de Deus, ou a língua oficial de Deus, é o hebraico, né? Mas Deus também fala português, tem falado com você, aleluia. Fala inglês, tem falado lá com o povo inglês, né? Fala japonês, tem falado com o japonês. Ele fala todas as línguas, todos os idiomas. Mas hoje, irmãos, nós temos o prazer de meditar na palavra de Deus. Então, ou temos que ter esse prazer, porque nós queremos o bônus, é óbvio, e o ônus, e pagar o preço, buscar o Senhor de madrugada, jejuar, consagrar, adorar o Senhor. Será que nós estamos fazendo isso ou só estamos pedindo? Senhor, preciso disso. Senhor, preciso daquilo. Senhor, não aguento mais. Senhor, se levantou a muralha na minha frente. Senhor, as portas se fecharam. Será que tem sido só essa a sua oração? Ou tem sido aquela oração também? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelos meus filhos. Muito obrigado pela vizinhança. Muito obrigado pelo meu país. Então, mesmo chorando o povo de Deus, ele precisa entender que ele tem um lado de pedir sim, mas tem um lado também de adorar, de agradecer, aleluia. Só de nós estarmos aqui nessa noite, é uma bênção muito grande de Deus, que a gente poderia ter em qualquer outro lugar. Poderia estar no leito, lá no hospital, poderia estar lá no cemitério, numa capela daquela lá, poderia. Mas nós estamos aqui adorando ao Senhor. Estamos aqui agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Então, amados, dito isso, você tem procurado esse tempo então, né, de meditar e ter prazer na lei do Senhor, ou procurado. Então vamos lá. A Bíblia, ela foi escrita primeiramente em hebraico. Então, no hebraico, ele é, até hoje, escrito da direita para a esquerda, porque muitos escritores na época falavam que naquela época ali as primeiras não tinham vogais e é escrito na pedra. Deus, quando deu instruções, escreveu na tábua da lei, né, os mandamentos para Moisés, escreveu aonde? Na pedra, na rocha. Então, por isso que o alfabeto lá era o hebraico. Mas o hebraico, nós entendemos o hebraico? Não. Muitos de nós falaram que ninguém aqui entende, mas tem igreja que vai aparecer um ou dois lá, mas é todo mundo que precisa entender o que Deus quer falar. Então foi criada uma tradução da Septuaginta, que é a versão mais antiga que tem, que foi passada então do hebraico, né, para o grego koiné. Então, porque tinha outros povos que não entendiam o hebraico. Então, alguns falam Septuaginta porque foram praticamente de 70 a 72 escritores traduzindo a Bíblia do grego, do hebraico para o grego. Septuaginta, que significa 70. Irmãos, aí foi começando a chegar em outros povos, passado do hebraico para o grego. Vamos lá. Eu anotei para a gente não se perder. Então, com o tempo, ficou vários manuscritos. Ela não era assim do jeito que você está na sua mão, não. Ela era escrito em pergaminhos, que eram peles de animais curtidas, preparadas para ser escrito, de carneiros, de cabras, era preparado para poder escrever. E algumas partes também eram escritas em folha de junco, de papiros, que eram plantas, tipo uma folha de junco que nascia próxima do rio Nilo, por ali, no Vale do Jordão. Então ela foi escrita primeiramente assim, eram manuscritos, era pedaços, e foi juntando até chegar nos dias de hoje. Muitos se perderam no Mar Morto, mas o necessário para nós entendermos a palavra de Deus, entendermos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, chegou até nós, aleluia. Muitos se perderam, mas o necessário chegou para nós. Então, mas também não estava limitado o povo a ali ficar no hebraico e no grego, tinha mais nações.
Então lá na frente criou-se também a tradução da Vulgata, que ela passou então do grego para o latim. Então, quer dizer, já foi abrangindo mais pessoas. Nós aqui continuamos sem entender nada de nada. Mas isso tudo, irmãos, feito com muita responsabilidade. Nós já encontramos pessoas na rua que falam que a Bíblia foi escrita por homem, e que muitas pessoas podem ter mudado várias coisas da Bíblia. Nós cremos que foram 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas, para tirar essa, vamos dizer, desmistificar isso que esses homens falam aí na rua, essas pessoas sem conhecimento falam, também foi criado o cano sagrado. O que é o cano sagrado? Onde se chamava também de régua, ou cana, ou vara de medir. O que é isso, pastor? Não estou entendendo nada. Então vamos explicar. Eram pessoas que iam em províncias, lugares, datas diferentes, locais, anos diferentes, relatos de pessoas, foram ali buscando toda a veracidade. Você pode ver que a Bíblia tem concordância de Gênesis, Apocalipse. Então foi feito um estudo muito grande, que chama, o cânon bíblico, que é o cânon das escrituras e lista de textos ou livros religiosos que uma determinada comunidade dos escritores aceita sendo como inspirados por Deus e autoritativos, tem autoridade. Aquilo que não prestava se perdeu ou foi jogado fora. Mas os 66 livros, esses que estão aqui, isso aqui é a palavra de Deus, aleluia. Então, amados, nós estamos chegando lá. Então, a Bíblia é verdadeira, mas ainda precisava chegar na gente. Aí vem então, já bem mais para cá, bem mais recente, em relação ao primeiro século, 2, 3 séculos antes de Jesus, lá no Antigo Testamento. Então, vamos falando de uma coisa mais recente. Aí veio então Martinho Lutero. O que ele defendia? Ele defendia que a volta à origem das religiões e a valorização da fé e também da conexão com Deus. Ele foi um monge, professor de teologia germânico. Então ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que era a terra dele, que é a língua que o povo falava. Vamos passar lá. E no ano de 1652, começou lá na Indonésia a ser imprimida, primeiramente, o Novo Testamento para a nossa língua, através de João Ferreira de Almeida, o pastor João Ferreira de Almeida, em 1652, hoje conhecida como a região da Indonésia, nasceu a primeira tradução do Novo Testamento para nós, na nossa língua. Então, amados, nós vimos aqui que a palavra de Deus, para a gente ter o prazer nela, você precisa entender. Eu não entendo chinês, eu não entendo japonês, mas português eu entendo. Então eu posso ler a Bíblia, eu posso meditar na Bíblia, e Deus fala comigo em português. Se você é francesa, Ele fala de francês com você. Se é japonês, Ele fala de japonês com você. Aleluias. Então, amados, isso aqui nós passamos um estudo rápido. Aqui tem datas, tem outras coisas que tinha que ficar até a meia-noite, mas dava para falar. Então, amados, nós estamos vendo aqui que o nosso Deus, Ele deixou tudo certo. Ele deixou a terra certa, a terra apropriada para o plantio, uma terra fértil, onde você planta, joga a semente brota. Mas veio a ganância do homem, e ali começou a arrumar o quê? Para poder, vamos dizer assim, valorizar a sua terra. Começou a estragar a terra, começou a adubar a terra, começou a colocar venenos na terra, e hoje muitos países aí, nem lugar de plantar não tem mais, porque a terra está cansada. Mas o Senhor deixou tudo certinho. A água, qualquer mina que você fosse, você podia beber água, a água era
potável. Hoje você não pode beber água em qualquer mina, porque você não sabe se perto da mina tem uma fábrica longe, que vai nas correntes, nos lençóis freáticos, vai chegando até aquela mina, que quando vê aquela água está contaminada, você não sabe. Você não pode chegar e bebendo água, mas antigamente você podia. O homem fez de tudo para estragar o que Deus deixou de bom para nós. Deus deixou de melhor para nós. Tanto é que Deus colocou o primeiro casal aonde? No jardim, no paraíso. Irmãos, Colossenses, vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Aleluia, está lá. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Aleluias. Então, amados, nós estamos vendo ali que o Senhor, Ele nos tirou das trevas. Ele nos fez enxergar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, verdade e vida. Irmãos, o Senhor, então Ele começa a nos dar para cada um de nós uma nova vida, esperança, mudança total. Verdadeiramente aconteceu uma conversão. Você parou de andar para um lugar que você estava andando todo errado e saiu daquela direção, começou a andar em outra direção, começou a andar com Jesus, aleluia. Começou a andar para a vitória, começou a enxergar tudo aquilo que você fazia de errado. Falou, agora não posso fazer mais isso, porque agora você tem o Espírito Santo, Ele te mostra. Ele te avisa quando você está errado, Ele te mostra quando você não deve ir, ou você deve ficar, Ele te fala isso tudo. Irmãos, a palavra de Deus é tão importante para o povo de Deus, pois ela nos faz ver, enxergar, meditar, entender o que está acontecendo. Você não vai tomando atitudes, decisões de qualquer jeito. Você primeiro se analisa. Quem que te ajuda? Que é o professor que está dentro de você que te mostra isso? O Espírito Santo. Ele começa a falar com você sobre o que está acontecendo, vai te dando entendimento, discernimento, paciência, calma, o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. Irmãos, vamos dizer aqui então, no Salmo 119, diz assim, 119, 105, glória a Deus, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, aqui é uma linguagem figurada, aqui é uma linguagem para o povo entender. Se você estiver no caminho de noite andando, se você tiver uma lâmpada, você acende ela ali e você vai andando e ela vai te livrando dos perigos daquele caminho, dos perigos de obstáculo. Haver obstáculo, pode ser um buraco, pode ser precipício, pode ser animais, pode ser uma pedra, porque você não venha machucar. Então o Senhor fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas aqui Ele quer dizer, aqui está no sentido espiritual. A palavra de Deus, ela nos faz enxergar. Ela te faz enxergar, meu irmão, que você é escolhido do Senhor, você é separado por Deus, você faz parte do rebanho do Senhor, você tem que ser uma pessoa diferenciada das outras. Não valorizando a você mesmo, sendo uma pessoa orgulhosa, mas sendo uma pessoa que ama, que perdoa, que tem misericórdia das outras, porque nós queremos a misericórdia de Deus, nós queremos o perdão de Deus, mas às vezes nós não liberamos perdão para quem nos magoou, a gente não tem misericórdia de alguém que precisa que a gente tenha. Deus está falando conosco nessa noite, meu irmão. Do jeito que Ele trata a gente, Ele quer que a gente trate o nosso semelhante, ou os nossos semelhantes.
Começando primeiramente em Jerusalém, na nossa casa. Irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Isso é vero, isso é verdade. Você só tropeça se você quiser. Mas para isso, se você meditar na palavra do Senhor, conforme nós lemos o primeiro texto lá, em Salmos capítulo 1, com prazer, você vai ter entendimento. Você não pode pegar a Bíblia por obrigação, porque o pastor falou, porque o irmão falou, eu tenho pelo menos 10 minutos por dia pegar a Bíblia. Não, você tem que ter prazer em meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Prazer, porque quando você medita, você vai gravando na sua mente, você vai trabalhar. Você não está lendo a Bíblia, que você precisa trabalhar, mas você vai lembrando, o Espírito Santo te vai lembrar de tudo aquilo que Ele tem te ensinado. Aleluias. Irmãos, quem levou o rei Davi a pecar? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? Foi Jesus? Não, foi Ele mesmo. Ele mesmo. Que nós temos livre arbítrio. Ele vai para cima do terraço, do palácio, e começa a ver aquela mulher se banhar, Betseba. E ali então, ele podia tomar uma decisão de voltar para dentro do palácio, ou ficar em cima, também na outra parte do terraço. Mas ele tomou a decisão de ficar olhando aquela mulher. E ali então, começou a acender nele, a aflorar nele os hormônios carnais que todo ser humano tem. Então, o que aconteceu? Porque ele era um homem comum. Davi não era Deus, mas ele tinha o quê? Ele tinha intimidade com Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Ele podia ter evitado aquilo. Então, quem levou ele a fazer aquilo, a cometer aquele pecado? Ele mesmo. Isso aqui foi mais forte do que o que Deus falava com ele, do que Deus fazia na vida dele. Eu posso dizer aqui que ele foi ingrato com Deus, que ele era um homem vitorioso, aleluia. Deus tinha entregado um dos maiores homens que apareceu na história da Bíblia nas mãos dele, que era o gigante Golias. Deus tem colocado na sua mão, meu irmão, muitas vitórias, muitas bênçãos, muitas curas, e às vezes a gente não é grato a Deus. E Deus está falando para você nessa noite, que você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, aleluias. Claro, nós temos aflições, passamos sim. Esse ano foi muito fácil para mim, mas eu dou glória a Deus, porque eu sei que Deus sempre faz o melhor, aleluia. Eu falei aqui numa outra pregação, não sei que dia que foi, que eu falei que em 2020, eu falei de 2020 para 2021, falei assim, o ano de 2021 vai ser o melhor ano da nossa vida. Eu falei isso em 2020, mas falei, foi em vários lugares, irmãos. Vários lugares eu falava isso com as pessoas. E veio essa pandemia e tudo, mas eu continuo falando no final de 2021. Esse ano está sendo o melhor ano da nossa vida, porque Deus cuida de nós, aleluia. Continuo falando. Porque quando você vai entendendo os planos de Deus, você vai entendendo que você não é morador daqui, mas você é morador do céu, aleluia. Nós vamos sair daqui. Hoje eu encontrei com uma pessoa de manhã. Ele falou comigo assim, eu tenho muito medo de morrer. Aí eu falei assim, mas com quantos anos você já está? Eu estou com 85, 86 anos. Parece que é isso. Aí eu virei para ele e falei assim, mas todos nós vamos sair daqui. E não é só com idade não. É mais velho ou mais novo, né? Qualquer idade, pode ser neném. Tem uns que nem nascer, nem aqui não vão pisar, já vão nascer morto. A vontade de Deus. Então pode ser com 24, com 30, com 40, com 50, com 80, com 100 e poucos anos. Mas quando eu deito, eu fecho os olhos assim, quando eu vejo que eu vou dormir assim, eu abro com medo de eu não acordar mais. O Senhor é um homem de Deus. Se o Senhor não acordar aqui nesse mundo, você vai acordar na glória, aleluia.
Glória a Deus. E aí, acabaram-se os problemas. Agora você está na glória, não tem mais em quem precisa votar, não tem mais caristia, não tem mais derramamento de sangue, porque agora você está na glória junto com o Senhor. Você lutou para aquilo, agora você conseguiu. A família sofre, a família chora, sente saudade, mas você venceu, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem levou Jonas a errar? Foi descendo para Jope, desceu para Tarse, desceu para o fundo do navio, depois desceu para dentro, no fundo da barriga de um grande peixe. Ele mesmo. Se ele fizesse o que Deus tinha ordenado ele que fizesse, não acontecia isso. Os irmãos estão entendendo, irmão? Às vezes as coisas acontecem com a gente, porque a gente não dá ouvido à voz de Deus. Irmãos, quem levou? O que levou Judas a trair? Quem levou ele? Ele mesmo, pelo entendimento dele, que ele achava que Jesus, assim que prendesse Jesus ia fazer uma revolução naquele lugar, ia ter briga, ia ter soco, pontapé. Jesus sempre explicou para os discípulos, o meu reino não é este, é lá em cima, é celestial. Mas ele não entendeu, depois que ele foi entender, mas aí já era tarde, já estava com a corda no pescoço. Irmãos, tudo isso podia ser evitado se ele tivesse dado ouvido à voz de Deus. Quantas coisas que nós fizemos na nossa vida, se nós tivéssemos dado ouvido à voz de Deus, a gente não faria. Quantas coisas também que nós fizemos lá no passado, que a gente não conhecia Jesus. Aí é diferente, nós não conhecíamos Jesus, mas você sabia que era o certo e também o que era errado. Mas você não tinha força para deixar de fazer aquilo que o seu coração colocava para você fazer. Mas quando você entregou a sua vida para Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, a nossa vida mudou. Hoje nós temos entendimento, hoje nós queremos ajudar, nós queremos amar, nós queremos estar adorando ao Senhor, ser gratos a Deus pela nova aliança que o Senhor Jesus fez com a sua própria vida para nos salvar, aleluia, derramando seu próprio sangue. E hoje nós somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus, porque através dele nossos pecados foram retirados, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e Deus, através do Espírito Santo, falou com esses homens, sim. Falou com Davi, você está errado. Falou que Davi sabia que estava fazendo errado. Falou com Jonas, falou com Judas, mas eles foram lá e completaram a missão que eles tinham colocado no coração deles, deixaram o seu eu falar mais alto do que Deus. E o preço foi alto. Não tão alto pelo aquele que foi o único justo que já pisou nesse mundo, morrer por nós sem pecado algum, que é o Senhor Jesus, aleluia. Mas pagaram um preço bem pesado. Irmãos, você, meu irmão, você, minha irmã, está cheia do Espírito Santo de Deus. Não duvide de você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que às vezes você pode estar chorando, você pode estar passando por problema de enfermidade, ou com você mesmo, ou na sua casa, possa estar talvez passando por problemas financeiros, mas conforme nós falamos, você está cheio do Espírito Santo, assim mesmo. E Deus tem suprido todas as nossas necessidades, é a palavra dele. Irmãos, essa lâmpada que é o Espírito Santo, que habita em vós ou em nós, ela não pode se apagar. Ela tem que estar acesa continuamente. Não importa a vida que você está passando, o momento que você está passando, ela precisa estar acesa, porque o Senhor Jesus está voltando para buscar a igreja que está cheia do Espírito Santo, a igreja que está no azeite, a igreja que está no óleo, aleluias. Irmãos, para que nós tenhamos uma vida plena com Jesus,
é preciso que a gente medite na lei do Senhor, ou na sua palavra, ou nas Sagradas Escrituras, ou nas Santas Escrituras, dia e noite. Porque quando a gente dorme, a Bíblia fala que o Senhor vela por nós. Então você está dormindo, o Espírito Santo está intercedendo por você. Está falando. E no outro dia, aquilo que já era um problema que você ia enfrentar, você já tem solução para aquilo. O Senhor já arrumou a solução para aquilo. Ou às vezes, você já levanta com a solução, né, para aquele problema, ou às vezes o Senhor te leva lá no limite, até chegar a hora de você resolver. Naquela hora o Senhor entra com a solução e resolve o seu problema. Com certeza. Irmãos, em Mateus 22, 29, diz assim, glória a Deus, Mateus 22, 29, diz assim: respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer. Para você conhecer, você tem que ler e meditar, de dia e de noite. Tem gente que lê um livro mais grosso do que isso, mas um livro que não vai acrescentar nada na vida da pessoa. Mas esse livro aqui, que na verdade não é um, são 66 livros, a pessoa não tem vontade de ler, não consegue ler. Tem uns que não conseguem ler a Bíblia, fala que é cansativo, fala que não entende nada. Por causa de quê? Porque ela precisa se achegar mais a Deus. Chegarmos a Deus e Ele chegará a vós. Aleluia. Então está lá Jesus falando. Respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, amados, vamos aqui. Quem conhece as Escrituras faz errado? Não. Só faz se quiser. Se ele quiser, porque o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo, ele te adverte que aquilo que você vai fazer ou está fazendo, isso é errado. Isso é errado. Mas aqui nesse texto, Jesus estava conversando com os saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição. Aqui, eles estavam falando com Jesus assim: pois é, lá no tempo de Moisés, quando a esposa do irmão morria, o outro irmão cuidava dela. Então, o que eles estavam falando com Jesus? Que uma família tinha 7 irmãos. Um irmão morreu, o outro passou a tomar conta para ele. Morreu aquele também, aí passou o outro a tomar conta daquela mulher também. Morreu o outro irmão, a mulher passou para a mão do outro irmão. Está vendo aí, irmão? 7 irmãos, foi mulher de 7 filhos de um casal, vamos dizer assim. Então, amados, aí eles estavam falando assim: então, se já que tem ressurreição, quando ressuscitar, ela vai ser esposa de quem? Está vendo? Por isso que a gente não acredita em ressurreição. Aí Jesus responde para eles, no 22:30, fala assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como anjos no céu. Aleluia. Aquela confusão que eles estavam arrumando, porque eles não entendiam as Escrituras, nem acreditavam na ressurreição, estava dando essa confusão, porque eles não entendiam, não conheciam isso aqui. Ele não conhecia a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus sabe que nós vamos ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus, conforme o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é preciso que às vezes a gente passe por cima de muitas coisas para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco. Esses saduceus, eles eram tipo uma comunidade fechada, eram uma seita, e eles eram de pessoas cultas e bem financeiramente. Então eles ficavam mais, aquilo que eles achavam que era o entendimento deles era aquilo. Eles eram fechados, eles tinham poder econômico, situação boa. Então ele tinha até certo controle sobre a sociedade na época.
Irmãos, o Espírito Santo, ele tem nos dado entendimento. O Espírito Santo tem falado conosco todos os dias. Todos os dias que você ora, irmão, mesmo que você, do outro lado, não esteja escutando a voz de Deus, mas Deus está falando com você. Dobra o seu joelho, fecha os seus olhos e vai falando com Deus. Você levanta diferente. Você está de joelho, quando você levanta, você já levanta com ânimo, você já levanta inspirado, você já colocou aqueles problemas na mão do Senhor, você sabe que o Senhor vai entrar com a solução, com a resposta em cima daquilo que você pediu, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus mudou a nossa vida, e também o nosso destino final. Irmãos, nós somos moradores do céu. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Somos moradores do céu. Você só não vai entrar no céu se você não quiser, que o Senhor Jesus já fez a escolha, Ele te escolheu. Escolheu a mim, escolheu cada irmão que está aqui, aleluias. Escolheu você também na sua casa, está nos assistindo, vai nos assistir pela rede social. Escolheu você e sua família também. Então, você não entra no céu se você não quiser. Porque, irmão, para vir na igreja tem muito obstáculo. Para ouvir a palavra de Deus tem muitos obstáculos que são colocados. Mas para fazer coisa errada, a porta é larga. Larga. Irmãos, Gálatas 3:27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, aleluia. Então nós temos Cristo dentro de nós, Jesus Cristo, como revestido de Cristo. É como se colocasse um agasalho chamado Jesus Cristo na nossa vida, aleluia. E Ele é a rocha, Ele é a rocha. Irmãos, Jesus sofreu muito por nós, e hoje em dia nós também sofremos por Ele. Ele fala assim: por causa do meu nome sereis odiados, e é verdade. E às vezes isso acontece dentro da nossa própria casa, mas você continua ali, perseverante na oração, buscando no Senhor, acreditando, confiando, porque você sabe que o nosso Deus é maior que está em nós do que o que está no mundo, aleluia. Deus é com você, meu irmão. Eu sei que às vezes nós choramos, eu sei que às vezes no cantinho, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Às vezes a gente questiona a Deus, por que nós estamos passando por aquilo? Será que não é para crescimento espiritual? Será que a gente não precisa passar por aquilo, até lá na frente falar para alguém, quando a pessoa estiver passando por a mesma coisa, você, eu passei por isso e a solução foi Jesus. Eu busquei Jesus incansavelmente dia e noite, e Ele resolveu o meu problema. Então às vezes nós precisamos aprender, talvez sofrendo na nossa própria carne, para ensinar os outros que não conhecem Jesus. Irmãos, Jesus, ele teve fome, chorou, sangrou, mas Ele venceu, aleluias, Ele venceu. Irmãos, João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. E a verdade vos libertará. Aí já está falando da palavra, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Então, e Ele é a verdade. Então, e conhecereis a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. E Ele vai falar a verdade para você. Quem que é a verdade? A palavra. Aí doa quem doer. Se você precisa consertar nessa área ou naquela outra área, Jesus vai te falar, conforme falou para a gente. Por isso que nós estamos aqui, conforme está falando para várias pessoas que vão nos assistir ou estão nos assistindo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Mateus 24:44 diz assim: por isso ficai também vos apercebidos. O que é isso? Para você ficar ligado nas coisas, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você está preparado, minha irmã?
se o Senhor voltar agora, será que não tem uma pessoa para você perdoar lá na sua casa, ou lá no seu emprego? Será que você está de bem com a vida? Será que você está de bem com Jesus? Como é que está a sua vida agora se o Senhor voltar? Ele vai buscar a igreja que ora, a igreja que perdoa, a igreja que ama, a igreja que tem misericórdia, a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Você se encontra nessa condição, nessa hora? Ou você vai falar assim, amanhã eu conserto meu altar com o Senhor. E se ele voltar hoje? O pastor Moisés está pregando cajado, nem está colocando ninguém na parede. É uma palavra de exortação para a gente ficar firme na presença de Deus, que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados. Irmãos, às vezes entra casal na igreja, obrigado, mas ele precisa vir, porque é dia de culto, e eles precisam vir para mostrar para a sociedade que eles estão firmes com Jesus, mas o coração deles está longe daqui do local da igreja onde eles estiverem. Estou dando um exemplo, pode ser qualquer igreja nesse momento. Então, irmãos, é preciso realmente ter uma vida, vamos dizer assim, transparente com Deus, porque Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe como você entrou na igreja, Ele sabe como está o seu coração. O nosso Deus, Ele sonda, esquadrinha corações. Tem coração de pessoa aqui dentro nessa noite, que está como terra seca no deserto, está trincado, a terra do deserto seca, está trincada, é uma terra que não produz nada. Talvez um desgosto, né, que aconteceu na família, ou com o marido, ou com a esposa, talvez o relacionamento não vai bem, e aquela pessoa vai se sentindo assim como uma terra seca. Mas a palavra de Deus também fala que o Senhor Jesus é uma fonte que ela não para de jorrar, e essa fonte está jorrando no seu coração, está regando o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que ela vai sair daqui, e essa terra do seu coração vai sair uma terra frutífera, aleluia, porque você veio buscar aonde você vai encontrar a solução, aonde você vai encontrar a resposta, que é no Senhor Jesus, aleluia. Você não veio em vão, vamos até rimar, você não veio em vão, você veio buscar o seu galardão, a sua recompensa por você ter vindo, aleluia, aleluias. Irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, aleluia, que está lá: por isso, amados, aguardando essas coisas, olha mais um de ontem, procurai que eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Está vendo, irmãos? Então, o Senhor, Ele precisa, quando voltar, o Senhor voltar nos ares, achar a igreja em paz, irrepreensível, quer dizer, que não precisou ficar sendo corrigida, a igreja está em cima, está orando, está perdoando, está jejuando, está consagrando, está adorando o Senhor, em tudo dai graça. Ah, pastor Moisés, o senhor está falando isso aí porque o senhor está com muito dinheiro e o senhor está feliz da vida, mas eu estou passando por dificuldade financeira, então eu estou chorando. Irmão, eu não vou falar que vou receber essa bênção não, porque às vezes a pessoa não tiver controle sobre o dinheiro, a pessoa ela até sai da presença do Senhor. Na Bíblia diz: um jovem rico escutava Jesus, e Jesus falava com amor tão grande que aquele jovem, que ele estava ali gostando de ouvir o que Jesus falava. Falei: Senhor, o que eu faço eu para entrar nesse reino do Senhor? Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Ele virou as costas, rachou fora, acabou a amizade com Jesus. Na que falou que ia mexer no dia para dar para os pobres, acabou, está escrito lá. Então, amados, para você receber um dinheiro muito bom, glória a Deus, você não pode desviar os olhos do Senhor, porque às vezes você vai passear,
você vai para a praia, vai viajar para outro país. Pô, agora você é rica. A nossa maior riqueza, povo de Deus, meus irmãos amados, é o Senhor Jesus, aleluia. É Ele. É Ele. Porque para onde a gente vai, você não pode levar o seu tesouro daqui, não vai ficar tudo por aí. Nosso tesouro está lá no reino de Deus, aleluia. É a nossa vida eterna, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, estamos encerrando já. Tiago 1,5 diz assim, parte A do versículo: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Irmão, está te faltando sabedoria para você lidar em algum problema, algum assunto lá na sua casa, com o marido, com a esposa, com o filho, e está te faltando sabedoria. Você já falou isso, já falou aquilo, já fez isso, já fez aquilo, e nada foi resolvido. E a sua sabedoria humana já acabou. Aí está falando lá, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e lhe será dada. Ou então lhe será dada. Peça a Deus e Ele vai te dar sabedoria. Peça a Deus. E a sabedoria de Deus, às vezes ela machuca, irmão. Opa, pastor, mas peraí, você está falando heresia? Não. Porque a sabedoria de Deus, ela é tão grande, que às vezes Deus te dá sabedoria te mostrando que naquela hora você tem que perder. E você quer ganhar, você está pedindo sabedoria para você ganhar uma causa, para você ganhar, ali talvez dentro daquela discussão, você está pedindo ao Senhor uma resposta. E o Senhor falou assim, perde. Como assim? Você tem que falar isso, mas aí eu vou dar razão para ele, aí eu vou dar razão para ela, você vai ganhar. Por causa de quê? Você pode perder hoje, mas depois no outro dia você vai entender porque que Deus falou para você agir daquela forma, daquela maneira. Porque Deus sabe, Deus está vendo lá na frente, irmão. Deus sabe, talvez aquela pessoa que você falou assim, não, eu que tenho que te pedir perdão, eu que tenho que te pedir desculpas, é eu que tenho que pedir, sendo que a pessoa que te machucou. Aí você fala isso com a pessoa, no outro dia, já aconteceu comigo, no outro dia a pessoa vem, você me pediu perdão, mas eu estava pensando em casa, eu vim aqui te dar um abraço, porque na verdade o errado sou eu. Mas se eu debatesse aquela pessoa, ou confrontasse aquela pessoa naquele instante, ia dar até confusão. Mas eu falei assim, você me perdoa, eu estou errado. E saí, no outro dia a pessoa veio me pedir perdão. Então, abracei a pessoa, perdoei a pessoa, somos amigos, aleluia, glória a Deus. Então, amados, o Senhor sabe, tem horas que você precisa perder agora para ganhar depois. Nem tudo você ganha na hora não. Nem todas as bênçãos o Senhor vai te dando na hora não. O Senhor pode curar qualquer pessoa que agora, de qualquer enfermidade, pode. Mas pode também curar daqui a um mês. Porque ele vai vendo a sua atitude, você vai continuar buscando, você vai continuar crendo nele, no poder dele. Aquela mulher com fluxo de sangue, eu sempre gosto de falar isso, por causa de quê? Ela nem conversou com Jesus, ela só tocou em Jesus e foi curada, aleluia. A filha de Jairo, o que aconteceu com a filha de Jairo? Jesus foi lá cuidar daquela mulher e largou a filha de Jairo, parece que ele largou para lá, não, ele já sabia de tudo. Chegou lá, a menina já estava morta. Então Jesus atrasou, não, ele não atrasa nem adianta, foi na hora certa. Eu falei, não, a menina dorme. Falei, menina, te digo, levanta-te, e logo levantou. O Senhor Jesus está falando com você, a sua bênção já está chegando. Para outro está falando, sua bênção já chegou. Sua bênção vai chegar daqui a um mês. Então, amado, aguarde, espere no Senhor, confie no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração, aleluia. Não é o pastor Moisés, é a palavra de Deus que está falando, uma palavra que foi escrita, né? Uma palavra que foi estudada, uma palavra que foi pesquisada para ver se aquilo é verdade mesmo. Então, a palavra de Deus, ela é confiável e ela é correta. Deus não erra. Deus não erra. Então, amados, nós vimos aqui que bem-aventurado é a pessoa que ela teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E bem-aventurado o homem que não anda
né, no conselho dos ímpios, está lá no Salmo 1. Não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, isso aqui também tem uma interpretação. Não se detém no caminho dos pecadores. Não quer dizer que você não pode cumprimentar ninguém mais, não. Pode cumprimentar e deve, porque você é cristão, você é diferenciado. Você passa, dá uma paradinha, opa, bom dia, bora para lá. Agora, pode até ficar um pouquinho, mas dependendo do assunto que tiver sendo falado ali no meio dos seus colegas, já não cabe mais você. Então é isso que o Senhor está falando aqui. Não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Porque, irmãos, ali não tem nada para nós. Ali não tem nada para nós. O que vai ter de diferente naquela roda vai ser você. Você vai ser boca de Deus ali. Mas dependendo do que estiver conversando, você ainda vai virar o que? Chacota naquele meio. Então, quando você ouvir algo dessa forma de alguém, da boca de alguém que está sofrendo, mas está naquele meio ali, depois eu vou ligar para você. Aí depois você marca um dia para conversar diretamente com aquela pessoa. Você e aquela pessoa. Naquele meio ali. Hoje mesmo o pastor pregou sobre isso aí. Né? É sobre aonde tem muita gente reunido. Então, vai chegando pessoa que não tem nada a ver, vai entrando ali no meio e vai dando até a piruada para poder atrapalhar tudo que Deus quer te usar para falar com a pessoa. Então você chama aquela pessoa em particular, ou liga para ela depois, preciso encontrar com você, te dá uma palavra, aí você fala com ela. Aí Deus vai te usar grandemente. Então, amados, nós vimos aqui também, porque o justo é como árvore plantada junto à corrente, está no versículo 3, de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Tem um tempo para isso. Tem um tempo para você produzir. Primeiro você é cuidada por Deus, pelo Jesus, pelo Espírito Santo, vai te preparando, até você começar a produzir. Agora, em compensação, já os ímpios estão no 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então os ímpios, perto da igreja, ele não é nada. Mas os ímpios aqui, eles também podem virar justo. É só entregar a vida para Jesus, simples assim. Mas o que o mundo tem oferecido aí fora, está muito difícil. Então, a gente vê o homem hoje é muito difícil. Tem a pessoa ainda boa, pessoa de Deus, tem. Mas você tem que procurar ali, procurar aqui para ver se você acha ela. Com 20 e poucos anos. Então, aqueles casamentos lá atrás, você namorava, meu pai saía de Juiz de Fora, ia lá em Coronel Pacheco para namorar minha mãe a pé. Acho que foi só 3 vezes lá, depois eu pedi um casamento, porque ia a pé não dava não, né? Falando, como é que era o namoro? Ele e os irmãos da minha mãe, que eram muitos também, tudo sentado perto, só dormia no outro quarto, conversar com a noite de ir embora, porque ele trabalhava nos Correios. Mas casou com a minha mãe com 17 anos de idade. Hoje, 17 anos, o menino sabe talvez não lavar nem um prato. Mas aquela que é do povo de Deus, aquele que é do povo de Deus, ele faz a diferença. É diferente. É diferente. Você conhece, você bate o olho, você conhece. Mas o ímpio, namorar o ímpio, não vê nada de diferente. Mas a gente consegue ver a diferença. Então, amados, que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo possa continuar falando com você, mostrando para você que você chegou aqui com o coração como terra seca, mas você está saindo daqui com o coração com terra boa, frutífera. Se você é uma árvore frutífera, você pode sim. Se alguém falou para você que você não pode, que você não consegue, que é impossível para você, Deus te fala que para Deus todas as coisas são possíveis, aleluia. Pode sim. Você pode ter um casamento renovado. Você pode ter amor sim dentro da sua casa, mas precisa liberar perdão, precisa tirar o rancor de dentro do seu coração, precisa perdoar, porque nós precisamos perdoar. Porque perguntaram a Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Jesus não, 70 vezes 7. Em outras palavras,
todos os dias, todas as horas, todo momento, tem que perdoar sempre. Então a pessoa, eu já escutei isso aí de pessoa da igreja. Igreja que eu falo são várias igrejas que a gente conhece aí. Então, já dei uma, já perdeu uma vez, já perdeu outra vez, agora eu cansei. E a pessoa, se Jesus cansar da gente, irmão, a gente erra, a gente pega até no pensar. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde. Coloque sobre o seu pé nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. O justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porém o perverso, está falando lá no 6, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios ou do perverso perecerá. Então que Deus te abençoe. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor maravilhoso, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos, ó Pai, chegando ao término, meu Pai, deste ano, meu Deus, de muitas perdas, meu Pai, de muito sofrimento, de muita angústia, meu Pai, de muita esperança, Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor, meu Pai, tem nos mantido de pé na Tua presença, meu Deus, mesmo, meu Pai, Senhor, às vezes nós vamos juntando talvez os nossos cacos para ficar de pé, mas o Senhor está ali com as Suas boas mãos sobre a nossa vida, meu Deus, através do Espírito Santo, consolando, exortando, edificando a nossa vida, meu Deus, toca no coração, meu Deus, deste homem, toca no coração dessa mulher, meu Deus, que nós possamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque aqui, meu Pai, tem salvação, aqui, meu Pai, tem palavra de amor, aqui tem misericórdia, aqui, meu Pai, o Senhor desorienta de tudo que precisamos, ó Pai, ter para ser, meu Pai, um servo fiel, um servo justo, uma pessoa que anda nos Teus caminhos, meu Deus. Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos Teus caminhos, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, nos socorre, Senhor, nessas horas difíceis, meu Deus, nos ajude a ser melhor a cada momento, meu Deus. Senhor maravilhoso, meu Deus, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai, que a Tua palavra continue, meu Pai, sendo, meu Pai, a palavra, meu Pai, usada, meu Pai, pelos nossos lábios, ó Pai, a palavra que fique guardada no nosso coração, na nossa mente, meu Deus. Nos abençoa, meu Pai, repreende, meu Pai, toda a fúria do inimigo. Senhor, venha tirar todo ódio, Senhor, venha tirar todo rancor de dentro da nossa casa, meu Deus. Nos abençoa, meu Deus, que nós tenhamos vontade, que nós tenhamos prazer na Tua lei e meditar nela, meu Deus, todos os dias, todas as noites, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nos abençoa, meu Deus, meu Pai, é que nós te pedimos e já te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.